Boa noite, eu sou a Dani e hoje você está ouvindo As Mil e Uma Noites, adaptação livre da coletânea de contos folclóricos de origem persa, árabe e indiana, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. As Viagens de Simbá, o Marinheiro. Ainda que alguém jamais tenha deixado sua própria casa, ou sequer tenha existido, o nome de Simbá, o Marinheiro, tornou-se célebre entre os viajantes. Mais famoso que muitos navegadores históricos, suas aventuras nas Mil e Uma Noites encantam gerações. Simbá começa assim sua narrativa. Deve saber que meu pai era um grande mercador. Quando faleceu, deixou-me vasta fortuna em dinheiro, terras e mercadorias. Jovem e imprudente, comecei a gastar sem medida, acreditando que a riqueza seria eterna. Mas recordei as palavras de meu pai. O túmulo é mais confortável que a pobreza. Preferi aventurar-me ao risco de perder tudo, a ver meus bens desaparecerem lentamente. Vendi o que restava, reuni 3.000 dracmas, comprei mercadorias diversas e embarquei com outros comerciantes. Viajei por muitas terras, vendendo e comprando. Até que certa vez chegamos a uma ilha verdejante, que parecia um jardim do Éden. O capitão lançou âncora e permitiu que desembarcássemos. Alguns acenderam fogo para cozinhar. Outros exploravam a paisagem. Eu caminhava encantado, quando de repente a terra tremeu violentamente. O capitão começou a gritar do navio: "Salvem suas vidas! Corram! Não é uma ilha, é uma baleia gigantesca." A terra sob nossos pés começou a se mover. O fogo que havíamos acendido queimava-lhe o dorso. Muitos correram desesperados de volta ao navio. Alguns conseguiram. Outros ficaram para trás. Eu estava entre os que não alcançaram o barco a tempo. A baleia mergulhou nas profundezas. No instante final, consegui agarrar-me a uma tábua que flutuava. O mar lançou-me para longe. E após longo esforço, exausto, alcancei uma pequena ilha vizinha. Na segunda viagem, algo semelhante me aconteceu. Nosso navio aportou numa ilha aparentemente tranquila. O calor era agradável e adormecia à sombra de uma árvore. Quando despertei, o navio já havia partido, sem notar minha ausência. Sozinho, caminhei pela ilha até avistar ao longe algo branco e enorme, arredondado como uma cúpula. Aproximei-me. Era liso e sem qualquer abertura.
Enquanto observava, o céu escureceu repentinamente. Ergui os olhos e vi uma ave colossal que cobria o sol com suas asas. Lembrei-me então das histórias do Rock, o pássaro gigantesco capaz de erguer um elefante. Compreendi que aquela estrutura branca era um de seus ovos. Tive uma ideia ousada. Desenrolei meu turbante, amarrei-o firmemente ao redor do corpo e prendi a outra ponta na pata da ave enquanto ela dormia. Quando o Rock levantou o voo, fui erguido com ele e transportado até uma região montanhosa. Ao pousar, desamarrei-me e procurei abrigo. E assim escapei mais uma vez. Mas as aventuras não cessaram. Depois de muitas viagens, fui chamado pelo califa Harun ar-Rashid, que me confiou uma carta para o rei de Sarandib. Parti novamente. A viagem transcorreu tranquila, até que numa manhã, quando navegávamos há uma semana ao largo da costa da China, surgiu violento vendaval. O mar enfureceu-se. O capitão subiu ao mastro, examinou o horizonte e desceu pálido. Estamos fora de rota. Correntes nos empurram para a região dos reis. É terra de perigos. Monstros marinhos habitam nessas águas. Não tardou. Enormes criaturas emergiram das profundezas. Uma delas, abrindo a boca como um vale entre duas colinas, tragou o nosso navio quase por inteiro. No último instante, lancei-me ao mar. E mais uma vez sobrevivi. Após muitas provações, regressei a Bagdá, são, salvo e enriquecido. Mas não tardou para que a inquietação me dominasse novamente. A terceira viagem de Simbá. A vida tranquila em Bagdá logo me pareceu monótona. O desejo de aventura reacendeu-se. Comprei mercadorias valiosas, viajei a Basra e embarquei com amigos e comerciantes. Após dias de navegação, nosso capitão começou a inquietar-se. O mar conduziu-nos a uma ilha desconhecida, da qual jamais alguém retornara. Desembarcamos. Logo fomos cercados por criaturas estranhas. Seres semelhantes a macacos, de baixa estatura, pelos negros, olhos amarelos e corpos ágeis. Moviam-se aos milhares. Tomaram o navio, escalaram os mastros, rasgaram as velas e cortaram as cordas com os dentes. Sem nada podermos fazer, fomos levados à força para o interior da ilha. Ali, encontramos uma construção enorme, aparentemente abandonada. Entramos. O chão estava coberto de ossos humanos. Restos de fogueiras indicavam uso recente.
Exaustos, adormecemos. Ao cair da noite, fomos despertados por um ruído ensurdecedor. Do alto, desceu uma figura monstruosa, um gigante mais alto que uma palmeira. Seus olhos brilhavam como brasas. Seus dentes eram longos e afiados. A boca abria-se como a entrada de um poço profundo. Ele nos examinou um por um. Escolheu o mais robusto entre nós, atravessou-o com um espeto e assou-o sobre o fogo. Depois, comeu-o. E nós, aterrorizados, nada pudemos fazer. O gigante tinha ombros largos como os de um elefante, unhas recurvas como garras de leão e olhos ardentes como carvões acesos. Tremíamos de pavor. Sentou-se entre nós e começou a examinar-nos um por um, como um açougueiro escolhe um animal no mercado. Pegou um de meus companheiros, apalpou-o, achou-o magro demais e lançou-o ao chão. Fez o mesmo com outro. Por fim, agarrou nosso capitão, que era o mais robusto, arremessou-o ao solo, quebrou-lhe o pescoço com um único golpe, atravessou-o com um espeto e colocou-o sobre o fogo. Virava-o lentamente até que estivesse bem assado. Depois, devorou-o como quem come um simples frango. Lançou os ossos ao chão e, satisfeito, deitou-se para dormir. Assim que amanheceu, partiu. Saímos da construção e procuramos esconderijo, mas a ilha era árida e plana. Ao cair da noite, o menor dos males era que o gigante retornasse. E retornou. Mais uma vez escolheu um de nós, assou-o e o devorou. No dia seguinte, reunimo-nos para deliberar. Alguns diziam: é melhor enfrentar o monstro do que esperar ser devorados. Outros sugeriam: vamos construir uma jangada e tentemos escapar pelo mar. Se morrermos, ao menos será tentando salvar-nos. Concordamos em ambos os planos. Durante o dia, construímos uma jangada com troncos e cipós. À noite, quando o gigante adormeceu, aquecemos no fogo 2 espetos de ferro até que ficassem incandescentes. Em seguida, enfiamo-os com força nos olhos do monstro. Ele soltou um rugido ensurdecedor e levantou-se às cegas, tentando agarrar-nos. Mas conseguimos escapar. Fugimos para a praia e lançamos a jangada ao mar. Mal nos afastamos, o gigante surgiu à beira da água, acompanhado por outro ainda mais terrível. Não podendo nos alcançar, começaram a atirar pedras enormes contra nós. Muitos de meus companheiros foram atingidos e afundaram. Restamos apenas 3.
Depois de 2 dias e 2 noites à deriva, alcançamos outra ilha. Ali, encontramos frutas e água, o suficiente para sobreviver. À noite, subimos numa árvore para dormir. Ao amanhecer, vimos uma serpente gigantesca aproximar-se. Era grossa como o tronco da árvore e tinha olhos que brilhavam como brasas. Enrolou-se no tronco e devorou um de meus companheiros. Na noite seguinte, voltou e levou o outro. E assim fiquei sozinho. O medo quase me fez perder o juízo. Pensei em lançar-me ao mar para acabar com o sofrimento. Mas a vontade de viver falou mais alto. Cortei tábuas, fiz uma espécie de abrigo ao redor do tronco e me protegi o melhor que pude. A serpente tentou me alcançar, mas não conseguiu. Ao amanhecer, desci e corri até a praia. Ao longe, avistei um navio. Tirei o turbante, amarrei-o a um galho e o agitei com todas as forças. Por graça divina, o navio mudou de rota e aproximou-se. Os marinheiros me recolheram. Deram-me roupas e alimento. Bebi água como quem renasce. Após alguns dias, chegamos à ilha de Salarita e lançamos âncora. Os mercadores desembarcaram para negociar. Eu permaneci a bordo. O capitão aproximou-se e disse: És um pobre viajante solitário. Sofreste muito. Quando chegarmos a Bagdá, darei tua parte nos lucros de certas mercadorias pertencentes a um homem chamado Simbá, o marinheiro, que desapareceu numa ilha. Assim você poderá recomeçar. Eu respondi: Esse homem sou eu. O capitão arregalou os olhos. Simbá? Não pode ser. Eu mesmo o deixei numa ilha quando adormeceu sob uma árvore. Relatei-lhe então todos os acontecimentos. Um dos mercadores confirmou minha história. O capitão finalmente reconheceu-me. Abraçou-me com emoção e devolveu-me minhas mercadorias. Vendi-as com grande lucro. Deixamos Salarita, atravessamos mares desconhecidos e vimos maravilhas que seria impossível enumerar. Por fim, chegamos a Basra. De lá, viajei até Bagdá, onde fui recebido com alegria por minha família e amigos. Distribuí presentes, ajudei órfãos e viúvas e agradeci a Deus por ter retornado são, salvo e ainda mais rico do que antes. A quarta viagem de Simbá. As alegrias da vida em Bagdá não foram suficientes para apagar o desejo de viajar. Minha alma inquieta ansiava por novos horizontes. Vendi propriedades, comprei mercadorias e fui a Basra. Embarquei com comerciantes conhecidos. Viajamos de ilha em ilha, negociando com lucro. Até que um dia, o capitão gritou: Lancem âncora!
Estamos perdidos. Uma tempestade feroz lançou o navio contra as ondas. O casco se partiu e fomos arrastados pelo mar. Por misericórdia divina, consegui me agarrar a uma tábua e alcancei, com alguns sobreviventes, a praia de uma ilha. Exaustos, passamos a noite na areia. Pela manhã, avançamos para o interior. Encontramos uma grande habitação, cercada por homens de aparência exótica. Fomos levados a um salão diante de um rei. Serviram-nos pratos estranhos. Não toquei na comida, mas meus companheiros, famintos, comeram avidamente. Logo percebi que os homens lhes aplicavam uma pomada que aumentava o apetite e fazia seus corpos engordarem rapidamente. Descobri então o horror. Eram criados para alimentar um ogro, um ghoul, que devorava um prisioneiro por dia. Recusei a comida e a pomada. Em poucos dias, tornei-me magro e fraco demais para lhes interessar. Meus companheiros, porém, tornaram-se pesados e lentos. Um a um, foram levados e nunca retornaram. Aproveitando o descuido dos guardas, fugi. Caminhei pela ilha durante 6 dias e 6 noites, alimentando-me de raízes e folhas. No 7º dia, encontrei um povo de homens brancos, vestidos com túnicas, que colhiam pimenta. Contei-lhes minha história. Levaram-me a seu rei, que vivia numa ilha vizinha. Ali conheci cavalos magníficos, montados sem sela ou estribos. Sugeri ao rei que experimentasse selas e arreios. Ele aceitou. Quando viu o conforto e o controle que proporcionavam, encheu-me de presentes e honras. Tornei-me homem respeitado naquela terra. O rei ofereceu-me em casamento uma jovem de nobre família. Aceitei. Vivi algum tempo em paz, embora meu coração ainda desejasse Bagdá. Mas o destino me reservava nova provação. Um vizinho perdeu a esposa. Perguntei o que seria feito. Responderam-me que, segundo o costume, o viúvo seria enterrado vivo com o corpo da falecida. Assustado, procurei o rei. Sou estrangeiro, disse, e não me é justo submeter-me a tal tradição. O costume vale para todos, respondeu ele. Não demorou para que minha própria esposa adoecesse e morresse. Por mais que eu implorasse, nada mudou. Fui levado à procissão fúnebre. O corpo dela foi colocado num ataúde. Amarraram-me e desceram-me a um poço profundo, onde jaziam inúmeros cadáveres. Deram-me um jarro de água e alguns pães, e a entrada foi fechada. O ar era pesado, o odor insuportável. Passei dias na escuridão,
sobrevivendo com parcimônia. Quando outro funeral ocorreu, vi descer um homem vivo com o corpo da esposa. Esperei que o buraco fosse fechado. Ataquei-o com um osso e tomei suas provisões. Assim sobrevivi. Com o tempo, comecei a acumular joias, ouro e pedras preciosas retiradas dos mortos. Certo dia, seguindo um rastro de animais que entravam e saíam, descobri uma abertura lateral da caverna. Rastejei por ela e saí ao ar livre, sob o céu. E agradeci aos céus. Voltei várias vezes à caverna para recolher mais riquezas. Um navio passou ao largo. Fiz sinais e fui resgatado. O capitão me perguntou: como você sobreviveu nesta montanha isolada? Contei-lhe tudo. Navegamos por mares desconhecidos e, por fim, chegamos a Basra. De lá, retornei a Bagdá. Minha família e amigos celebraram meu regresso. Distribuí presentes, ajudei pobres, viúvas e órfãos. E depois de tantas provações, jurei, enfim, nunca mais desafiar o mar.